Bom dia, Igreja de Deus. Bom sábado a todos. Obrigado pela mensagem. Já começa com essa flauta que eu tenho paixão por esse som, a harpa, a flauta, seguramente nós vamos ter no céu. Vocês são do NASP, né? Hortolândia? Não? Ah, tá. E se encontram? Bacana. Tá, Deus seja louvado pelo ministério de vocês. Eu sempre aprendi que onde muitas vezes a mensagem falada não chega, a mensagem através da música vai. Tanto é que o nosso maior inimigo hoje foi o líder, o mestre da música celestial, e ele odeia boa música. E muito obrigado por esse banquete que vocês nos deram. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, inclusive você, que está aí nas redes sociais. Um bom dia, um bom sábado também. E eu quero dizer a vocês, nesse momento, que seria maravilhoso se o azeite, o óleo do Espírito Santo, descesse sobre cada um de nós pelo Espírito Santo, porque às vezes nós estamos enferrujados. E esse óleo desenferruja tudo. Ele faz com que toda a engrenagem espiritual volte a funcionar. E muitas vezes, de fato, nós estamos um pouco enferrujados. E que Deus, nesta manhã, nos dê o seu colírio, para que nós possamos abrir os olhos da fé, contemplarmos a beleza de Jesus através de sua palavra. E nesta manhã, nós iremos conversar um pouco a respeito de um assunto extremamente profundo. Eu não digo difícil, mas profundo. Aliás, como toda a Bíblia, porque está tratando de Deus. 144 mil. A penúltima vez que eu tive o privilégio de estar aqui, repartindo a palavra, para quem lembra, eu falei sobre a transfiguração de Jesus. O significado da sua transfiguração. Foram lampejos do que será a sua volta, para Pedro, Tiago e João. Depois nós falamos sobre a ira do Cordeiro, Apocalipse 19. E hoje iremos falar de Apocalipse capítulo 7, os 144 mil. Muitas vezes nós lemos alguns capítulos, principalmente proféticos, e nos assustamos um pouco, principalmente porque às vezes não conseguimos entender. Achamos muito difícil, achamos muito complexo. Meus queridos, eu li recentemente que no Rio de Janeiro houve uma reunião dos médicos do mundo inteiro, os melhores especialistas para estudar os rins. E eles vieram estudar sobre doenças específicas dos rins. E no final desse curso, o que me chamou a atenção é que eles chegaram a poucas conclusões. Aí eu fiquei pensando, as maiores cabeças desse mundo reunidas para estudar sobre um órgão do corpo humano, sobre uma doença específica do corpo humano, e é tão complexo que não chegaram a grandes conclusões. E aí eu fico pensando, nós estamos estudando sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Nós, seres humanos, somos tão especiais que nenhuma impressão digital é igual um ao outro. A sua impressão digital é exclusiva, não existe outra igual à sua no universo todo. Então Deus fez cada um de nós com prerrogativas específicas. Nos deu capacidade, nos deu inteligência, nos dá discernimento se nós buscarmos, para estudarmos verdades eternas que vêm do nosso Deus através da sua palavra.
Eu pediria que você inclinasse a sua fronte, porque sem Deus é impossível estudarmos a palavra dEle. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, como teus filhos, nos congregamos aqui na tua igreja, estamos nas redes sociais também, porque por motivos não pudemos estar na tua casa, mas não importa, Senhor, onde estejamos, onde houver 2 ou 3 em teu nome, a promessa é que o Senhor estará ali também através do seu Santo Espírito. E clamamos e imploramos neste momento que seu Santo Espírito nos dê sabedoria, abra nossa mente, dê-nos entendimento espiritual, para que saiamos daqui revigorados pela tua palavra. Mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 7. Eu confesso a todos os senhores que eu ainda estou um pouco passado, porque de Campinas até aqui, normalmente, 25 minutos, e hoje eu demorei pouco mais de 2 horas. Não sei se alguém pegou a Anhanguera, agora pela manhã. Você chegou a pegar trânsito? Você chegou a ver o motivo? Meus queridos, foi uma das cenas mais horríveis que eu já vi na vida. Não gostaria de ter visto aquela cena. Além do atraso, que eu ia sempre conversando com Cleiton, eu vou tentar chegar, pela graça de Deus, e ele me incentivando, Deus é bom, você vai chegar. Graças a Deus aqui chegamos. Mas ali, quando eu passei pelo motivo daquele engarrafamento, eu fiquei pensando como a nossa vida é rápida, como a nossa vida é como a Bíblia diz, é como a nuvem, que ela vem, vai e se desfaz. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. E às vezes nós ficamos nos preocupando tanto com o futuro, com amanhã. É importante planejarmos a vida. Mas, meus queridos, vamos aprender a viver hoje. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta os seus problemas. Dificuldades todos temos. É impressionante quando nós nos congregamos, por isso que é importante a igreja, porque nós vamos aprender a ver as diferenças uns dos outros, aprender a conviver com essas diferenças. A pior coisa do mundo é ficarmos em casa, dizendo, aqui eu adoro melhor a Deus, porque lá o irmão X é chato, porque lá a irmã Y tem a língua grande. É isso mesmo, meus queridos, aqui é um hospital. Quando todos precisamos do remédio que é o sangue de Jesus Cristo. Aqui nós aprendemos a conviver com as diferenças, para termos condições de vivermos na eternidade uns com os outros. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então vamos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Porque o que eu vi agora há pouco, eu fiquei pensando, essas pessoas têm famílias, né, têm filhos, terrível, e não vão mais voltar hoje, né? Vamos então, Apocalipse 7. Apocalipse 7 fala de uma obra de selamento no tempo do fim. É uma carta enigmática. E Deus permita que entendamos bem a mensagem desse capítulo 7, que diz diretamente respeito a você e a mim, a todos nós. Eu vou ler inicialmente do versículo 1 a 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi então um outro anjo subir do lado do sol nascente,
tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aqueles 4 anjos, a quem fora dado o poder para que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi, preste atenção para essa expressão, João dizendo: e ouvi o número dos que foram assinalados com este selo, com este sinal, com esta marca: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Normalmente, quando lemos até aí, a primeira dúvida: quem são esses 144.000? E a segunda dúvida: esse número é simbólico ou esse número é literal? E principalmente, será que eu estarei entre os selados? É fundamental estarmos entre os selados, e nós vamos entender por quê. Ao estudarmos o Apocalipse, é interessante nós entendermos algumas questões dele. Primeiro, o Apocalipse não é exatamente, dentro de uma cronologia, o último livro da Bíblia, por incrível que pareça, no sentido cronológico. Apenas no cânon colocaram o Apocalipse no final, porque ele trata das últimas coisas. Assim como Gênesis, cronologicamente, não é o primeiro livro da Bíblia, Jó foi escrito antes. Depois do Apocalipse, João, quando saiu da ilha de Pátimos, ele escreveu suas 3 epístolas, e o último livro, efetivamente, foi escrito no ano da sua morte, possivelmente em 117 depois de Cristo, que é o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de São João. Mas o importante é nós entendermos, agora entrando especificamente no Apocalipse, que ele tem as suas características. Ele tem uma linguagem profética. Esse é o seu gênero literário, linguagem profética. Então eu tenho que entender como estudar livros com linguagem eminentemente profética, para que eu tenha um conhecimento mais eficaz. Vocês vão perceber, e todos sabemos, que o Apocalipse é rico em símbolos. E alguns símbolos nos deixam até meio preocupados. Ali fala em besta, ali fala em prostituta, ali fala em mulher vestida com o sol. Então é um livro rico em símbolos. E nós temos que aprender e estudar para interpretar esses símbolos de acordo com a sua realidade, decodificar esses símbolos, e aí vai ser muito mais tranquilo entendermos este livro especificamente, Daniel. Por que tantos símbolos? Deus achou por bem revelar verdades incríveis através de símbolos. Vários desses símbolos se refletem aos inimigos diretos de Deus, inclusive muitos deles até Roma, que já perseguia os cristãos. Se eles soubessem que ainda havia profecias contra eles, a perseguição seria mais grave ainda. Então foi até para preservar muitas vidas que existem símbolos. E quando nós entendemos um símbolo, quando nós decodificamos o símbolo, quando fala naquele símbolo, parece que nós temos uma visão ampla daquela verdade. Outro problema: grande parte das pessoas hoje e das religiões acham que o Velho Testamento já caiu. Não há mais necessidade de analisar e estudar as questões do Velho Testamento, porque alguns erroneamente entendem que com a morte de Cristo, quando ele morreu na cruz, ele cravou também o Velho Testamento. Que erro terrível! Na realidade, eu não consigo entender o Apocalipse
se não for à luz do Velho Testamento. É fundamental que eu conheça Daniel, que existe uma relação profunda entre Apocalipse e Daniel, visões do profeta Ezequiel, aspectos messiânicos do livro de Isaías. Esses livros em especial me dão uma luz enorme para entender a simbologia do Apocalipse. Mas vamos lá, fazendo esse pequeno preâmbulo, tá? Vamos tentar analisar esse capítulo 7. Primeiro entendendo que esse capítulo 7 em especial é um capítulo eminentemente simbólico. Isso já é importante para entendermos o contexto de Apocalipse capítulo 7. Vamos lá, apenas analisando algumas coisas que eu li. Aqui começa falando em 4 anjos. Esses 4 anjos estão retendo os 4 ventos da terra. Ventos são atividades. Esses anjos estão segurando ainda as atividades humanas, porque senão o homem já teria se destruído. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso inimigo em comum, se pudesse, já teria destruído a cada um de nós. Então esses anjos estão segurando os ventos, porque aqui diz que se eles largarem os ventos, imediatamente tudo será destruído. A terra, o mar, as árvores, tudo será destruído. E eles estão aguardando a ordem para soltarem os ventos. Isso vai acontecer. É o contexto do capítulo 7. Pessoal, nada disso, meus irmãos e irmãs, é motivo para nos assustar, eu já digo de antemão, tá? É um alerta. Se um pai percebe que o filho está andando num caminho errado e vai cair no precipício, ele alerta o filho. Só se o filho quiser ir pular lá. Então, Deus está nos orientando aqui. Está nos mostrando claramente, meu filho, isso aqui vai acontecer. Fiquem alerta, eu estou do lado de vocês. Eu não quero que ninguém se perca, por isso que eu estou identificando a vocês os últimos acontecimentos. Existem pessoas, infelizmente, dentro do seio da igreja, que não gostam muito que preguemos constantemente desses assuntos. Porque é mais fácil falar que Jesus é amor. Realmente, Jesus é amor. É mais gostoso fazer com que a igreja, às vezes, até derrame lágrimas, emocionado pelo amor de Jesus. Isso é fantástico. Jesus nos emociona. Mas em Jesus estão 2 coisas entrelaçadas, que nós não entendemos como seres humanos. Primeiro, Jesus não tem amor. Jesus é amor. Só que dentro do nosso Deus existe a justiça também. E Jesus não tem justiça, Jesus é justiça. Então nele está entrelaçado amor e justiça. E é difícil entendermos isso. Então aqui esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, que serão soltos logo. Nós vamos ver o que vai acontecer. Aí surge um outro anjo. Para quê? Dizendo a esses 4, não soltem ainda os 4 ventos. Até quando? Até que possamos selar os filhos de Deus. De fato, nós estamos vivendo em momentos solenes, momentos importantíssimos. Nós não sabemos exatamente quando esse processo de selamento acontecerá, ou se já está acontecendo. E, de antemão, nós já podemos afirmar que só estará em pé diante do Cordeiro, na volta de Jesus, aqueles que estiverem selados.
assinalados. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Aí diz que esses selados serão 144 mil. Aí que a dúvida está grande, né? Será que tem predestinação? Será que foram predestinados apenas 144 mil para serem salvos? Quando fechar os 144 mil, então, acabou. Ah, mas eu ainda quero, Senhor. Não, acabou. Eu só quero 144 mil. Seria terrível se de fato a predestinação existisse dessa forma. Muito bem, para entendermos essa questão, vamos continuar estudando o Apocalipse. Veja, Apocalipse 7 fala do selamento, fala dos 144 mil, fala que os anjos ainda estão segurando os ventos até que haja esse selamento. Para entendermos quem serão os assinalados, nós temos que estudar exatamente o capítulo anterior, o capítulo 6. Por isso que a Bíblia ela vai se complementando. Eu nunca posso ficar preso num único texto. Na faculdade a gente ouve muito dizer, um texto fora do contexto é pretexto. Não, eu tenho que estudar o todo e pedir sabedoria a Deus. O capítulo 6 de Apocalipse é muito importante para que eu entenda o Apocalipse 7. O Apocalipse 6 fala dos 7 selos, que não teríamos tempo agora de explicar os 7 selos. Basicamente são 7 fases que o mundo passaria até a volta de Jesus. Experiência da igreja, experiência de cada um de nós, até a volta de Jesus. Então ali são 7 selos. Mas o interessante é que esse capítulo 6, que falaria dos 7 selos, fala apenas de 6. Não sei se você já prestou atenção nisso. Quer dizer, o capítulo começa e diz sobre 7 selos. Aí você estuda todos os selos e encerra no 6º. E o 7, o 7º selo, está no capítulo 8 de Apocalipse. Quando você abrir Apocalipse capítulo 8, versículo 1, fala do 7º selo. Mas por que houve essa pausa? Nós vamos entender. O capítulo 7 responde questões importantes do 6º selo. Então, João reservou uma parte, depois do 6º selo, que eu já vou mostrar qual é, para explicar esse 6º selo. Aí no capítulo 8 chegou o 7º selo. O 7º selo, alguém lembra o que é? Apocalipse 8:1. Houve o que no céu? Silêncio no céu por meia hora. Esse é um dos versículos que mais me emociona. Jesus está vindo. O céu está vazio. Está vindo o Pai, o Filho, os anjos, finalmente para colocar um final na história da humanidade. Esse é o 7º selo. Mas agora o interessante é esse 6º selo, para entendermos os 144 mil. Até aqui está dando para entender, eu estou tentando ir devagar, tá? Para que nós captemos de maneira clara e didática os 144 mil. Então, entendamos, 4 anjos estão segurando os 4 ventos. Haverá um outro anjo que vai assinalar aqueles que são fiéis a Deus. Quando esse assinalamento for feito, os anjos soltarão os ventos. E aí é a parte final da história da humanidade. E aí ainda persiste, quem serão esses assinalados? Então agora eu disse, para entendermos bem, vamos ver Apocalipse 6. Principalmente o 6º selo, que é o momento que nós vivemos hoje. Se nós formos em Daniel capítulo 2, ali fala daquele sonho de Nabucodonosor com aquela estátua.
Cada parte daquela estátua simbolizava uma fase, um governo que dominaria o mundo. Babilônia, Medo-Pérsia, nós conhecemos a história. Até que chegou nos pés da estátua, que hoje é a Europa dividida, que é uma mistura de ferro e barro. Tem uma certa força, mas ferro com barro não se une. Por isso que a Europa sempre vive nessa convulsão. Nesse momento dos pés da estátua de Daniel 2, o que acontece? Aparece uma pedra, não feita por mãos humanas, e aí despedaça os pés da estátua, e agora estabelece-se o reino de Deus, só que esse é eterno. Esse nunca mais passará. E nós vivemos neste momento exato, dos pés da estátua, já há um bom tempo. E agora, o sexto selo se refere nessa fase final. Vamos ver ali, Apocalipse 6, tudo isso para entendermos Apocalipse 7. Apocalipse 6, versículo 12. Vi, quando abriu o sexto selo, e houve o quê? Um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, a lua toda tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha o 14. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. E de quem? Da ira do Cordeiro. Agora uma parte importante. Porque é vindo o grande dia da ira deles. Qual é a pergunta? Quem poderá subsistir? Quem poderá continuar em pé diante da vinda, diante da ira do Cordeiro? Porque nós sabemos que quando ele vier, ele virá de duas formas. Só haverá dois grupos de pessoas. Para um grupo será o contexto salvífico, para o outro grupo de destruição, como acabamos de ver aqui, pedindo que as rochas caiam sobre si. Mas aí vem a pergunta que nos interessa: quem estará em pé no grande dia da vinda do Cordeiro? Essa pergunta ficou sem resposta. Agora o capítulo 7 vai dizer quem estará em pé. Que quem estiver em pé serão aqueles que receberão o selo do Deus vivo. Quem não tiver esse selo estará junto com aqueles pedindo que as rochas caiam sobre si, porque não resistirão à grandiosidade da vinda de Jesus Cristo. Que agora ele virá com todo o seu resplendor, ele virá com toda a sua glória, e ali diz que virá junto ao trono do Pai, o Pai estará junto, milhões de anjos, nós não podemos imaginar o que vai ser isso. Então o sexto selo mostra alguns acontecimentos. E aí eu pergunto aos senhores, alguns desses acontecimentos já foram levados a efeito? Alguns desses casos já aconteceram? Aqui fala num grande terremoto. Os estudiosos entendem que esse grande terremoto foi qual terremoto? Terremoto de Lisboa. Isso aconteceu em 1º de novembro de 1755. Isso tudo é descrito no livro Grande Conflito, na página 333 e 334. Foi um terremoto terrível, como todos são. Eu estava lendo algumas coisas historicamente sobre esse terremoto, meu Senhor. Naquela época, Lisboa tinha aproximadamente 200 mil habitantes.
alguns entendem que aproximadamente 50 mil morreram. Quando começou o terremoto, que alguns dizem que foi uns 8 minutos, alguns dizem que foi 15 minutos, muitos correram para a parte baixa de Lisboa. E eu conheço Lisboa, meu filho mora lá, e eu conheço bem aquela parte baixa. E eles correram para lá. Aí veio tsunamis. Acreditam com ondas de mais de 20 metros de altura. Esse terremoto foi tão violento que ele foi sentido profundamente na África, praticamente em toda a Europa. Entende-se que esse foi um dos sinais que estamos no fim, o sexto selo. Já aconteceu. Ali fala do escurecimento do sol. Historicamente, eu estava lendo alguns artigos daquela época, 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra e no Canadá. Diz que ao meio-dia se tornou tão escuro o dia, que todos tiveram que acender as velas, como se fosse a meia-noite, sem estrelas e sem lua. As galinhas voltaram aos seus puleiros, todo mundo ficou confuso. E na mesma noite apareceu a lua como sangue, vermelha, mais um sinal. E agora essa chuva de estrelas, evidentemente que não foram as estrelas, foram cometas. Ainda hoje dizem que nunca houve nada igual. Isso foi no dia 13 de novembro de 1833. E a serva do Senhor, no grande conflito, nas páginas que eu citei, fala desses eventos. Então isso já aconteceu. Sexto selo é o fim de tudo. O sétimo já é a volta de Jesus. Agora tem mais um sinal. Diz que o céu se enrolou como um pergaminho, abria e fechava. A terra e as ilhas mudaram de lugar, as montanhas. Isso já aconteceu? Acreditamos que não. Esse evento, entende-se que é aquele diretamente ligado com o sétimo selo, que é o silêncio no céu. Jesus está voltando. Então esse mundo vai se transtornar. Entende-se que é o momento que os anjos soltaram os 4 ventos. E isso está muito próximo de acontecer. Deus seja louvado por isso. Mas agora vem a pergunta, no finalzinho do sexto selo, em tudo isso acontecendo, cairão pragas ainda sobre essa terra, como aconteceu no Egito, no passado. Somente os assinalados passarão incólumes por tudo isso que vai acontecer. O mundo já está numa convulsão. Nunca na minha vida eu imaginei que eu visse o mundo do jeito que está hoje. Todas as épocas as pessoas achavam que Jesus viria naquela época. Até os discípulos achavam que fosse na época deles. Mas, meus irmãos, analisando à luz da palavra de Deus, nós estamos muito piores que Sodoma, o nosso mundo. Muito pior do que os antediluvianos. Vamos entender o que seria esse sinal agora, porque a pergunta final é: quem poderá resistir? Somente os assinalados. Vamos entender essa questão a partir de agora. Quem são esses assinalados? Vamos lá em Êxodo, capítulo 12. Percebam que a Bíblia tem ligação capítulo com capítulo, Velho Testamento, Novo Testamento. Para entendermos esse assinalamento do Apocalipse, vamos ver outros assinalamentos que aconteceram durante a história humana. Um deles está em Êxodo 12, versículos 12 e 13. Aqui está falando da última praga que caiu no Egito. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito,
de homens, de animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, porque eu sou o Senhor. Verso 13: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. O que aconteceu naquela época, numa das pragas, para que o povo fosse libertado? Deus iria tirar a vida de todos os primogênitos, de todas as famílias, como juízo, como justiça. Oportunidade Ele dá a todos, por seu amor, mas é o momento da justiça, que isso cabe a Deus, não a nós. E Ele disse: quem colocar o sangue nas ombreiras da porta, quando o anjo da morte passar e vir este sinal, nada de ruim acontecerá naquela casa. E assim aconteceu. E ali praticamente em todos os lares egípcios o seu primogênito morreu. Mas isso não aconteceu naqueles que tinham o sinal de Deus. Percebam? Nesse contexto aqui era especificamente ali no Egito. Agora João, que escreveu o Apocalipse, se utiliza da mesma linguagem, só que agora não para o Egito, agora para toda a terra. Essa sinalização, esse sinal será para todos os crentes verdadeiros da terra toda. Quem estiver assinalado estará livre do anjo destruidor, o mesmo de Apocalipse 7. Quem não tiver o sinal, infelizmente, sofrerá as consequências. Não é que Deus tem prazer em destruir os ímpios, não, é o estranho ato do amor de Deus, porque as pessoas não querem se relacionar com Deus, preferem ter a sua própria religião, preferem seguir falsas doutrinas conscientemente, então se afastam de Deus. Deus é vida, quando eu me afasto da vida, eu vou ter a morte. Essa é a consequência simples. Então, ali no Egito houve um sinal, e não foi só ali, isso aconteceu para o próprio povo de Deus, Jerusalém. Esse primeiro caso foi mais para os ímpios, de fora do povo. Esse outro sinal aconteceu para o povo de Deus. Quando você puder hoje em casa, leia com calma Ezequiel, tá? Capítulo 9, ali mostra, pena que o tempo é curto, ali mostra que Jerusalém estava vivendo um caos espiritual, e a justiça de Deus seria sentido, e o profeta Ezequiel teve uma visão espiritual do que aconteceria, parecido com o Êxodo, só que agora para o povo de Deus. O povo de Deus estava afastado, longe de Deus, alguns adoravam só de lábios, de boca, eram mornos como hoje somos, da igreja remanescente, e aqueles que são mornos, o que diz Apocalipse, o que acontecerá, o que Jesus fará com quem for morno espiritual? Vomitar-te-ei da minha boca, antes fosse frio ou quente. Morno, você não curtiu o mundo e está perdido. Tome uma decisão, e que a sua decisão seja ao lado de Deus. A única coisa que Deus não faz por você é tomar decisão. Ele bate a porta da tua casa, do teu coração, mas Ele não entra à força. A única coisa que cabe a nós é decidir por Ele, ter comunhão com Ele, buscar e confiar, o resto Ele faz. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vai ser acrescentado. Isso são promessas. Aqui em Ezequiel, o que aconteceu? Deus iria se manifestar, e ali aparecem 6 anjos, executores, sempre o anjo. O que ele vai executar? Ele vai destruir o próprio povo de Jerusalém. Só que antes, qual que é a ordem? Para um dos anjos, diz que ele tinha como que um tinteiro. Esse tinteiro era para quê? Colocar um sinal na testa
daqueles sinceros adoradores de Deus ali em Jerusalém. Aqueles que foram assinalados não morreram, os outros foram. E a linguagem é pesada: não deixe ninguém vivo, nem velhos, nem novos, nem crianças, somente os assinalados. E aqueles que foram assinalados, a Bíblia diz, eram aqueles que clamavam a Deus, aqueles que oravam a Deus pelos ímpios, por aqueles que não se convertiam, por pessoas da sua própria família. É o que muitas vezes nós estamos fazendo pelos nossos filhos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, por aqueles que estão afastados de Deus, ou que estão vivendo formalmente a vida religiosa. Eu gostaria rapidamente de mostrar a vocês sobre esse assunto, só 2 slides, de Ezequiel 9, versículo 4. A serva do Senhor, no livro Testemunho para a Igreja, ela fala a respeito disso que tem tudo a ver conosco hoje. A ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eles oravam pelos outros, os sinceros queriam que todos se arrependessem, mas a escolha é pessoal. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar a palavra da vida, haviam reprovado, aconselhado, suplicado. Alguns dos que estavam desonrando a Deus até se arrependeram e se humilharam, mas a glória do Senhor agora estava se apartando de Israel, se bem que muitos ainda mantivessem os aspectos o quê? Formais da religião, mas não tinham o poder da sua presença. Esses não serão assinalados também agora no final. Ou nós estamos com Deus, ou não estamos com Deus. A mera formalidade não adianta nada. Eu jamais vou ser salvo por devolver dízimo, eu jamais vou ser salvo por guardar sábado. Isso é uma consequência do meu amor a Deus, e não como uma atitude simplesmente formal para dizer que eu fiz. A base de tudo tem que ser o amor. E há outro texto, só mais esse: que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo do Deus vivo. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para quanto tempo? Toda a eternidade. Agora é o tempo de nos preparar. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos, ou amantes do que o mundo apresenta. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa, ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos ao céu. E aí ela encerra: pesquisem as Escrituras, é o que estamos fazendo, por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo em que vivemos. Meus queridos, não pode ser mais claro do que isso. Quem não vai receber o selo está marcado aqui. Repito, isso não é para assustar, porque a graça de Jesus, como foi cantado, é para todos. Não importa onde você esteja, não importa onde você caiu. Nós vemos Raabe, ela e a família salva. Acabe de Judá, ele e a família perdidos. Que momentos solenes são esses que vivemos. Meus irmãos, quando você estuda o Apocalipse 18, deixa muito claro um convite divino: sai dela, povo meu. O que ali está dizendo? Muitos virão de fora, vão sair da Babilônia. Babilônia é a confusão de religiões, a confusão de doutrinas.
os erros que Satanás colocou. Daí Deus nos dá a prerrogativa de pregarmos, de vivermos, para ajudar essas pessoas a enxergarem a Jesus e saírem da Babilônia. Apocalipse 17 fala da prostituta, assentada sobre a besta, que tem o vinho que embriaga as pessoas. As pessoas que não se apegam a Jesus serão embriagados com as coisas desse mundo. E o vinho deixa as pessoas sem discernimento. Então nós estamos vivendo nesse momento solene. O inimigo tem suas armas, mas ele é um inimigo derrotado. Do nosso lado nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e milhões de anjos à nossa disposição. Contra nós um inimigo derrotado, mas que ele está como um leão por volta de cada um de nós, conhecendo a sua fraqueza. Ele sabe exatamente qual é a sua e a minha fraqueza. Por isso eu já me afastei da igreja. Meus queridos, não façam isso. E eu me afastei por muito tempo. Eu achei tão lindo coisas lá fora que eu não tinha na igreja, porque eu nasci dentro da igreja, literalmente. Meu pai foi obreiro 30 anos da Associação Paulista. Eu nasci e morei na Associação Paulista. Só estudei em escolas adventistas, escolas cristãs. Mas ele fica te observando. Um momento que a gente se descuide, nós caímos. Pedro, quando estava andando no mar, olhando para Jesus, ele estava andando sobre o mar. Quando ele desvia o olhar, ele afunda. Mas não acaba aí. Jesus levanta. E essa é o centro do Evangelho. Então aqui, Êxodo e Ezequiel, nós vemos claramente que houveram sinais. E agora, nós vamos na parte final entender também que haverá um sinal nesse final da história. Quem serão os assinalados? Nesta reta final. Foi a pergunta feita pelos ímpios no sexto selo, que estavam correndo para que as rochas caíssem sobre eles. Quem poderá subsistir? O capítulo 7 responde essa questão. Aqueles que forem assinalados. Assim como aconteceu lá no Êxodo e assim como aconteceu em Ezequiel. Exatamente esse selo nós não sabemos o que é. E normalmente o selo é na fronte. Por que na fronte? O que nos diferencia de um animal é que nós raciocinamos. Ellen White diz que aqui nós temos o lóbulo frontal. Essa é a parte do discernimento. Essa é a parte que eu tomo decisões, é a parte das escolhas. Então aqui deixa bastante claro, cada um de nós vamos decidir. Cada dia nós temos que decidir. Agora eu vi um acidente que algumas pessoas não terão mais tempo para decidir. Esse sinal não será colocado naqueles que já morreram. Porque a pergunta é, quem poderá viver no grande dia da vinda do Senhor? Então vai ser um sinal para os vivos. Somente estará vivo e em pé aqueles assinalados como salvos. Os mortos que aceitaram a Cristo já ressuscitarão transformados, mas eles necessariamente não terão esse sinal. Esse sinal será apenas para os vivos. Alguns ainda querem ver que esses 144 mil, agora entrando na reta final, falando dos 144 mil. Alguns acham que vai ser um grupo de elite. Muitas religiões pregam isso. Que vai ser um grupo muito especial, afora outros salvos. Então tem os 144 mil e outros salvos. Lugar nenhum da Bíblia fala disso. Lá em Êxodo, só estavam salvos aqueles que tinham sinal na ombreira, não tinha um outro grupo de salvos. Ezequiel, não tinha dois grupos de salvos. Ou você estava firme com Deus, naquela época, de Jerusalém, e recebeu o sinal, e o resto estava perdido. A mesma coisa vai acontecer agora no finalzinho. São 144 mil, é o símbolo daqueles que aceitaram a Deus verdadeiramente
E aí recebem na fronte esse sinal pelo anjo. E agora então os ventos serão soltos. Como chegou a esse número, João? 144 mil. Meus queridos, é interessante que no Novo Testamento, quando se refere a Israel, necessariamente não é o Israel povo étnico, se refere ao Israel espiritual. Todos aqueles que aceitarem a Deus em qualquer situação fazem parte do Israel espiritual. Por isso que o próprio Paulo disse que a circuncisão verdadeira é a circuncisão de coração. Não é necessariamente só do prepúcio, como era em Israel. É a circuncisão da fé, é a circuncisão da aceitação. Esse é o Israel que João está se referindo aqui, entre os 144 mil. São todas as nações do mundo. Quando você lê aqui, ainda no capítulo 7, depois que fala dos 144 mil, cita todas as tribos de Israel, e diz que é 12 mil de cada uma. Então 12 tribos, 12 mil de cada uma, chega exatamente nos 144 mil. Só que o interessante é que não pode ser literal. Até porque quando João escreveu, os 10 reinos do norte já estavam miscigenados, isso aí, com outros povos, já estavam misturados. Os 2 reinos do sul já tinham sido levados cativos à Babilônia, e nem haviam todos mais, muito menos 12 mil de cada um. Aqui simplesmente é uma conotação de número completo, de coisa ampla, de aspectos espirituais. O Apocalipse fala muito de números, e quase sempre é simbólico. Quando ele fala 7, é o número da perfeição. 3 é a conotação da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O 4 se refere à humanidade, os 4 ventos da terra. E o 12, quando João usa, é para se referir ao povo de Deus. Então, sempre 12 patriarcas da antiga aliança, 12 apóstolos da aliança nova. Sempre usa-se esse 12 ou números ligados a 12. E ali no próprio Apocalipse 7, quando fala 12 mil de cada tribo, 12 tribos já chega nos 144 mil. Agora nós vamos entender, realmente encerrando, que esse número é simbólico. Eu tenho até aqui, para você ver como o Apocalipse gosta desses números. Abra um pouquinho em Apocalipse. Vamos ver aqui, Apocalipse 21. Aqui vai falar nas medidas da nova cidade lá no céu. Apocalipse 21, versículo 12 em diante. A nova Jerusalém. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas, que são o nome de 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas, sempre 12. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12 mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e ali foi falando nos côvados. E algumas versões falam que também tinha a extensão de 144 mil côvados. Então sempre usa esse 12, e aqui usa até os 144 também. Então isso é extremamente comum acontecer na palavra de Deus. Meus queridos, nós já entendemos que assim como houve um assinalamento no passado, haverá agora na reta final. E só estará em pé
aqueles que forem assinalados. Esses 144 mil, nós vamos ver agora, que é extremamente simbólico. E agora é a reta final mesmo do sermão. Quando João escreveu o Apocalipse, ele teve muitas visões. E era muito comum duas expressões. Ele ouvia e depois ele via. E muitas vezes aquilo que ele ouvia, quando ele efetivamente via, o símbolo era diferente. O evento mesmo, mas os símbolos eram diferentes. Ele ouvia uma coisa e via outra. Exemplo, para vocês entenderem. Vamos lá em Apocalipse. Agora eu não saio mais de Apocalipse. Apocalipse 1. Apocalipse 1. Primeiro verso 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, e aí vem algumas definições. Ele ouviu alguém com trombeta, quando ele olhou para ver o Filho do Homem andando no santuário pelos castiçais. Outro exemplo, capítulo 5, versos 4, 5 e 6. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Então, quando ele ouviu, era um leão. Quando ele viu, era um cordeiro. Então, na linguagem apocalíptica, é muito comum isso acontecer. Ele ouviu uma coisa, mas viu outra. E agora, encerrando essa parte dos 144 mil. Vamos lá no capítulo 7, dentro dessa situação de vi e ouvir. Capítulo 7, versículo 4. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, os filhos espirituais. E agora o versículo 9. Depois destas coisas, eu olhei. Quando ele falou nos 144 mil, ele tinha ouvido de um anjo, 144 mil. Agora ele viu. Versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Eu acho que agora fica bem claro. Ele ouviu de um anjo 144 mil. Mas quando ele se vira para ver, que imagem ele viu? Uma multidão incontável, de todas as nações. Ah, meus queridos, que coisa maravilhosa. Salvos de todas as nações, de dentro da igreja e de fora da igreja. Hoje, nós somos a igreja militante, mas nós devemos ser da igreja triunfante. Meus irmãos, a igreja militante, muitas vezes nós vivemos na formalidade, nós vivemos na mornidão, e achamos que seremos salvos pelo nosso nome, achamos que seremos salvos por aquilo que a gente faz. Mas a igreja triunfante, meus queridos, será aquela das pessoas que forem assinaladas, aquelas que vão sair da Babilônia, aquelas que vão ser transformadas dentro da igreja. E agora, num futuro muito próximo, nós teremos o privilégio de sermos selados. E somente esses selados
é que vão responder aquela pergunta do final do sexto selo: quem poderá subsistir? Quem estará vivo na volta grandiosa e da ira do Cordeiro? Os 144 mil. Deus permita que nós façamos parte desse povo. Meus irmãos, José viveu no Egito, mas o Egito não viveu em José. Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu em Daniel. Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo não pode viver em nós. Nós precisamos a cada dia entender que nós somos pecadores. Não há a menor possibilidade na nossa salvação. Mas foi por isso que Jesus veio dar a vida por nós. Foi por isso que Ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer estender a mão. Os ouvidos dele estão atentos às nossas súplicas. Não importa os problemas de fato que você tenha. Não importa a distância, como disse a música, que você esteja de Deus. Ele vai te buscar onde você estiver, mas você precisa deixar. Você precisa aceitar. Que nós vivamos nessa reta final, meus queridos, em comunhão com Jesus. Que nós não nos desviemos para a direita ou para a esquerda. Vivemos hoje uma briga na sociedade de quem vai ganhar para a presidência, etc, etc. Como cidadãos nós vamos votar, mas meus queridos, a nossa esperança não está aqui. Ninguém vai nos dar salvação, ninguém vai nos dar vitória. Deus está para voltar, e agora é o Apocalipse 8, versículo 1, que é o silêncio no céu. Agora sim Jesus volta. Esse mundo está em convulsão. O céu se abre e fecha como pergaminho. Um livro que abre e fecha as folhas. A terra, as ilhas vão mudar de lugar. Nós não sabemos o que vai acontecer. Vai ser alguma coisa terrível. As pragas estarão caindo. Mas nada disso é motivo para nos assustar. Porque nós estaremos olhando para o céu, dizendo: este é aquele a quem aguardávamos. Enquanto, infelizmente, quem não foi assinalado está pedindo para que as rochas caiam sobre si. Agora vem Jesus, não mais com uma coroa de espinho, mas com uma coroa de vitória. Numa mão segurando uma foice, para separar os ímpios dos justos, os assinalados. E na outra mão uma trombeta de prata, chamando os mortos para que sejam ressuscitados. A escolha é nossa, a escolha é individual. Deus permita, nos abra a mente para entendermos a sua palavra. Vamos estudar, pessoal. Eu tomei uma decisão toda manhã, não importa o que eu esteja fazendo. Eu vou para um quarto, eu oro, estudo e medito. Não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Se vocês conhecerem os meus erros, vocês vão questionar o que eu estou fazendo pregando aqui. Mas a graça de Jesus nos basta. A graça de Jesus nos restaura. E não há distância que Ele não vá nos buscar. Que Deus nos ajude e nos guarde, para que estejamos em pé entre os selados no grande dia da volta de Jesus. Amém.
cada bênção em meu viver, em cada luta o louvarei, e tudo que eu tenho aqui coloco em teu altar. O honrarei, tudo entregarei. És merecedor, tu és digno, sempre escolherei dar-lhe toda a glória, o exaltarei. Teu nome é santo, erguerei a voz para dar-lhe toda a glória, dar-lhe toda a glória. Em tempos tristes de escuridão, me lembro, Cristo é salvação. Então direi ao mundo mal que tu és sempre bom. Te louvarei hoje e sempre, amém. És merecedor, tu és digno, sempre escolherei dar-lhe toda a glória, o exaltarei. Teu nome é santo, erguerei a voz para dar-lhe toda a glória, dar-lhe toda a glória. Não há outro Deus além de ti, por tudo que tu és e o que fez por mim. És merecedor, tu és digno, és merecedor, tu és digno, sempre escolherei dar-lhe toda a glória, o exaltarei. Meu nome é santo, erguerei a voz para dar-lhe toda a glória, dar-lhe toda a glória, dar-lhe toda a glória. Vamos ficar em pé? Santo Deus, Santo Pai, nós só podemos te agradecer nesse momento. Primeiro porque o Senhor é o nosso Deus. E também nós temos o privilégio de ser os seus filhos. Senhor Deus, não olhe as nossas imperfeições. Que nós aprendamos a nos ajoelhar, a nos arrepender, a confiar em Deus, para quando o nosso nome passar a ser julgado, que realmente Jesus possa ser visto em nossa vida e pela sua graça possamos ser mantidos no livro da vida e possamos estar em pé, assinalados no grande dia da vinda do Cordeiro. Leva-nos ao nosso lar, Santo Deus. Que esse sábado sejam momentos de comunhão. Nesse sábado possamos olhar para cima, possamos sentir a Deus, possamos falar com Deus, possamos entender esse Salvador maravilhoso que nós temos. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um bom sábado a todos.